Berserk não é só uma tragédia, é sobre o preço da ambição e o que acontece quando um sonho se transforma em maldição, mano. O Eclipse não foi apenas uma batalha, na verdade foi um sacrifício. E cada um deles, Corcus, Pimp, Judeal, Casca, Griffith, Guts, Ricket, pagou um preço diferente, pelo mesmo erro, acreditar demais em um homem chamado Griffin. Fala tropa, seja bem-vindo ao TNS, aqui quem fala com vocês é o WL. Hoje a gente vai revisitar um dos dias mais sombrios da história tanto dos animes quanto dos mangá. Um momento em que o sonho do Falcão virou pesadelo para a humanidade e seus amigos. Esse é o fim brutal de cada membro importante do bando do Falcão. Corcus, o cético que morreu sorrindo. Corcus sempre foi o mais cínico de todos, cara. O cara que ria da fé dos outros, que só acreditava no que ele pudesse tocar. Ouro, prata, diamante, armas, mulheres, seja o que for. Mas quando o eclipse começou, o céu ficou todo vermelho, ele ficou estranhando, mas ele pensou que aquilo era um sonho. O desespero da galera do grupo dele, os gritos e o cheiro da carne sendo rasgada, nada era real. Isso, claro, na mente de Corcus, até ele encontrar uma mulher linda no meio daquele banho de sangue. Por um instante, Corcus caminhou até ela, esqueceu o terror de estar sendo perseguido por criaturas e deixou a abraçá-lo. Mas a beleza virou monstruosidade. A apóstola mostrou sua verdadeira forma e devorou o homem que nunca acreditou em nada. Corcus morreu sorrindo, moleque, ainda achando que tudo era um sonho. A ironia disso é que o cético foi meio que um dos primeiros a ser engolido pelo próprio pesadelo. Mas se a morte de Corcus foi irônica, a de Pippin foi heróica, cara. Pippin, o escudo humano. Pippin nunca foi muito de falar, a gente sabe disso em várias situações. Ele sempre observava seus amigos, os ajudava. Era o gigante gentil, cara, não tem que falar dele. É o escudo do bando, é o urso do bando. Cara, enfim, é um cara incrível, mano. Quando o eclipse começou, ele não correu, ele ficou. Tá? E não foi pra tipo assim, eu vou ficar porque eu quero ser o herói e tal. Sabe por que ele ficou? Ele ficou pra segurar o inferno com as próprias mãos, cara. Tá? Enquanto Casca e Judeal fugiram, Pippin lutava sozinho contra o apóstolo para os seus amigos fugirem. Mas ele que falou, fogem daqui. Ele que mandou eles embora. Ele falou, eu vou proteger meus amigos até o final. Mesmo sendo rasgado, mutilado, você não escuta ele dando aqueles gritos estridentes. Ele lutou até o fim para garantir que seus companheiros sobrevivessem. Seu corpo depois foi encontrado oco, usado como isca por um demônio depois da morte. E quem acha é Guts. Pippin, ele não morreu por glória. Morreu em silêncio. E isso que torna seu sacrifício ainda maior, tá ligado? Mas, cara, nessa situação, teve alguém que tentou salvar a Casca também até o último suspiro. E esse foi também um dos fins mais tristes de um dos membros do Falcão. Judeal, o amor que nunca foi dito. Judeal sempre foi o equilíbrio do grupo. Pode falar o que for, mas ele sempre foi o equilíbrio. Leal. O maluco era inteligente de uma forma absurda, sabe? O homem que lia o campo de batalha de uma forma que ninguém conseguia ler, nem mesmo o Griffin. E outra, ele também tinha uma habilidade muito foda, que pra mim é mais incrível. Ler o coração das pessoas. Ele foi um dos primeiros a entender Guts, cara. Mas durante o eclipse, nem isso salvou ele. Isso, na verdade, o prejudicou. Com Casca em desespero, Gideon a colocou em um cavalo e lutou o máximo que pôde. Ele foi cortado, rasgado, quebrado, mas ainda protegia ela com o corpo. No fim, com o braço despedaçado e uma visão turva, ele olhou para Casca e tentou sorrir. Disse que lamentava por nunca ter dito o que sentia. E antes que pudesse terminar, ele caiu, cercado de monstros. O guerreiro mais inteligente, mais astuto, morreu por um ato não de inteligência, mas sim de amor. Coração cheio de palavras que nunca disse. Mas Casca não teve essa escolha. O que ela viveu foi um verdadeiro inferno.
Casca, a mulher que perdeu tudo. Casca sobreviveu, rapaziada. Mas chamar isso de sobrevivência é até, de certa forma, cruel. Pippin protegendo, sendo um escudo para ela. Seus amigos guerreiros morrendo um a um. Judeal, que ela também, de certa forma, é um que ela tinha um vínculo muito forte, morreu protegendo ela, fazendo ela se sentir mais culpada ainda. Outro que morreu para protegê-la. E sabe o que é foda? Ela viu um homem que a amava se transformar em um monstro. O pior de tudo, ela foi marcada, torturada, violentada pelo mesmo homem que ela jurou que ia seguir até o fim. O homem que tinha os ideais que ela achava os ideais mais lindos. Diante de Guts, ela foi destruída, tanto em corpo quanto em alma. Depois de toda essa desgraça, Casca acorda, sobrevive. Casca foi salva e ela acorda dias depois. Mas ela não lembra de nada. Nada. A guerreira líder virou uma criança perdido dentro do próprio trauma. Perdido dentro da alma, sem saber o que de fato, o que levou ela ali. O Eclipse não matou Casca, ele a apagou da existência e deixou Guts preso entre o amor e a culpa. Mas para entender a tragédia completa, a gente precisa encarar quem causou tudo isso. Griffin, o sonhador que matou o próprio sonho. Griffin sempre acreditou que era especial, de alguma forma ou de outra, que os deuses escolheram para alcançar o impossível. É o famoso o escolhido, rapaziada. Quantas vezes já vimos isso? Fala comigo. Anakin Skywalker, o moleque lá que eu esqueci o nome, de Duna, Eren. Quantas vezes nós vimos o escolhido e ele entregou o caos? O Eren, ele é até um pouco diferente dos outros, do Anakin, mas no fim sempre se entregaram à violência e o sacrifício. E Griffin não é diferente. Quando ele caiu, quebrado, mutilado e tal, seu orgulho não aceitou a derrota. Como eu posso ter caído dessa forma? Como eu posso estar assim? E quando ele olha Guts junto de Casca pela brecha ali do pano da carroça, aquilo deixa ele mais indignado por muitos motivos. Não é por ciúme, como muita gente pensa. Ah, é ciúme. Cara, é muita coisa. O Guts está vivendo. O Guts está aqui. O Guts está feliz. O Guts está achando que é melhor que eu. É muita coisa acumulada. E ofereceu tudo o que amava em troca de um corpo novo, de uma nova existência. Griffin renasceu como Phantom. E o sonho que o movia virou o símbolo da perdição de todo o grupo. No Eclipse, o Falcão realmente voou, mas as asas estavam cobertas de sangue. Mas enquanto Griffith subia nos céus, Guts descia mais fundo ainda. Guts, o sobrevivente que morreu por dentro. Guts lutou até o fim, lutou contra os monstros, lutou contra destino, contra o próprio corpo e sobreviveu. Depois de tudo que ele passou dentro do Eclipse, ele foi o que mais tentou salvar as pessoas. Você vê Guts pro lado e pro outro, tentando ver o Gaston, ele fica desesperado. Ele vê o Pimp, fica desesperado. Ele vê o corpo dos seus amigos, ele fica... É algo assustador. E Griffith ainda, para mostrar como ele é superior, ele pega a mulher que Guts ama e a destrói na frente dele, o quebrando mais ainda. Como que você consegue perdoar um cara desse? Como que você fica uma pessoa normal depois disso? Ele sobreviveu, graças à ajuda dos Skull Knight. Mas o preço da sobrevivência foi a sanidade dele, cara. Ele viu tudo, o amor se destruído, os amigos virarem carne, o céu ser coberto por sangue. E quando acordou, o silêncio do mundo era ensurdecedor. Ele olhou para a Casca e já não a reconhecia. Quem é essa diante de mim? O que fizeram com ela? E ele olhava para ela, além dele sentir essa sensação de não conhecê-la, era um sentimento também de culpa. E o Guts sempre vai carregar isso. Mas aí Guts entendeu. A vingança é tudo que me resta. Esse é o caminho que devo seguir. O Eclipse não só o matou por dentro. O Eclipse o fez renascer como o caçador negro, ou o espadachim negro, caçando os deuses que riram da dor dele. Guts perdeu o olho, perdeu o braço e até mesmo a alma, mas encontrou algo que a maioria nunca tem, que é um propósito. E antes de finalizar, eu iria finalizar dele, mas eu queria falar um pouco mais, porque teve mais um
um único membro do Falcão que não estava lá, e por isso carrega uma culpa muito forte. Ricket. Ricket não participou do eclipse, cara. Estava ferido, longe quando tudo aconteceu, e por isso acabou escapando. Depois de tudo, ele encontrou Guts e Casca, né? Ele não encontrou os seus amigos, não foi uma sensação de reencontro. Foi uma sensação que encontrou 2 fantasmas. Foi algo aterrorizante. Um moleque novo, o mascote do grupo, que sonhava com glória e tudo mais, agora forjava espada para os mortos que caíram no eclipse. Cada lâmina que ele fazia era uma lápide. Ricket sobreviveu, mas carrega o fardo do seguinte: lembrar de todos que não tiveram a mesma sorte que ele. E isso o magoou, e isso o magoa até hoje. É algo que ele nunca vai conseguir esquecer. O preço de sobreviver e de não estar nem lá para poder tentar ajudar os amigos. Bom, rapaziada, o eclipse não foi o fim completamente do bando do Falcão. Foi o começo da maldição que é Berserk. Cada alma que morreu naquele dia ainda grita dentro de Guts. E cada passo que ele dá é a prova que mesmo em lugares obscuros ainda existe alguém que luta para não virar um monstro. Mas me diz aí, tropa, Griffin realmente foi o maior vilão de Berserk? Ele foi manipulado? Qual dessas mortes que eu citei aqui que você achou a mais pesada? Na verdade, qual o fim desses, né? Porque teve gente que sobreviveu, mas carrega o fardo até hoje. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo sobre Berserk, Samurai, e talvez eu volte a trazer Vinland Saga. Tamo junto.